Antes de começar o vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, pois eu vejo que muita gente assiste aos nossos vídeos e não é inscrita, e isso é muito importante para a gente crescer o canal. Esse vídeo deu muito trabalho, então macete o dedo no like e, por favor, deixe um comentário, porque eu leio todos e respondo sempre que possível. Agora, sem mais demora, vamos ao vídeo. Ao ouvir isso, o tom de Jiang Tian endureceu. Então, vocês já sabiam da nossa missão e nos emboscaram aqui de propósito, esperando nossa chegada. Não é mesmo? Lei Gang nem se deu ao trabalho de negar. Deu uma risada fria e disse: "A senhorita Jiang faz jus à sua reputação. Então você também deve saber o que acontecerá se recusar a entregá-la." Enquanto falava, girou as duas adagas nas mãos, deixando claro que poderia atacar a qualquer momento. As palavras ameaçadoras enfureceram Qianli, quem gritou: "Tente se mexer e você vai descobrir. Meu martelo não tem olhos." De repente, Jia Yuan, parado atrás dele, se pronunciou: "Para a segurança de todos, deixe-me segurar a pele do macaco de vento e fogo primeiro. Chamarei reforços." Sem pensar muito, Qianli jogou a pele para o lado. Mas, no instante seguinte, Yechuan avançou e a pegou no ar. Vendo isso, Jia Yuan latiu: "O que você está fazendo? Me dê isso." Yechuan respondeu calmamente: "Isso é algo que eu mesmo esfolhei. Naturalmente. Sentirei-me mais seguro guardando eu mesmo." Jia Yuan estava furioso e prestes a agir, mas Zhang Xian o advertiu rapidamente: "Cuidado com suas palavras e ações." Vendo essa cena, Lei Gang sorriu friamente. Parece que sua aliança dos 9 céus não é tão unida assim, afinal. Sendo perspicaz, Zhang Xian imediatamente percebeu algo estranho em Jia Yuan. A situação já era perigosa. No entanto, sua preocupação estava focada apenas na pele. Percebendo isso, ela gritou bruscamente: "Jia Yuan, você ousa trair a aliança dos 9 céus?" Em pânico, Jia Yuan gaguejou: "Senhorita Zhang, por que suspeitar de mim em vez daquele recém-chegado? Ele não parece muito mais suspeito do que eu." Yechuan estava completamente confuso com suas palavras. Mas Zhang Xian disse firmemente, só de olhar para o rosto de Yechuan: "Eu sei. Ele não é do tipo que trairia alguém." Nesse momento, Qianli, fervendo de raiva, brandiu seu martelo gigante e rugiu por trás: "Traidor! Vá para o inferno!" Percebendo que havia sido desmascarado, Jia Yuan soltou um resmungo frio: "Já chega dessa sua atitude mimada e arrogante, Sr. Ta, Jiang. Quem não se preocupa consigo mesmo está condenado. A Liga do Trovão me prometeu uma arma espiritual de nível amarelo de primeira linha e um conjunto de pergaminhos de habilidades de alto nível se eu revelasse sua localização. Quem diria que aquele pirralho ia arruinar tudo?" Ele desviou dos ataques furiosos de Qianli enquanto falava. Jia Yuan rapidamente se moveu para ficar ao lado de Lei Gang, dizendo ansiosamente: "Lord Lei, estávamos tão perto de ter sucesso. Parece que teremos que usar a força agora." Qianli atacou novamente. Seu martelo gigante descia direto para a cabeça de Jia Yuan. "Jia Yuan, você sabe como eu lido com traidores." Jia Yuan zombou: "Seu bruto idiota. Com a minha velocidade, vai demorar muito para que qualquer um de vocês consiga me tocar." Justo quando o martelo de Qianli estava prestes a atingir, Lei Gang ergueu a mão direita e fez um leve movimento de corte. Um relâmpago cortou o céu. Qianli foi instantaneamente arremessado para trás vários passos. Então Lei Gang ordenou friamente: "Mate Yechuan e pegue a pele. Traga-a de volta para mim." Chocado, Qianli gritou: Você já alcançou o 2º nível de grão-mestre." Os lábios de Lei Gang se curvaram em um sorriso selvagem. Sua aura pulsava como uma tempestade, para lidar com sua aliança dos 9 céus. "Estivemos nos preparando por muito tempo. Hoje, nenhum de vocês sairá daqui vivo." Sob esse ataque feroz, Qianli só pôde cerrar os dentes e se defender. Afinal, seu nível de cultivo era inferior, então ele mal conseguiria se manter de pé. Sem Qianli para impedi-lo, Jia Yuan se virou e correu direto para Yechuan, pretendendo recuperar a pele do macaco de fogo e vento. Assim que saltou alto no ar, pronto para finalizar Yechuan rapidamente, Zhong Xian, com seus 10 membros esbeltos, se aproximou. Dedos brancos como jade repousavam delicadamente sobre as cordas translúcidas de sua cítara. As pontas dos dedos roçavam levemente sobre elas. Notas melodiosas fluíam, como o som de um riacho na montanha, puro, sereno e absolutamente hipnotizante. Contudo, escondida sob aquela melodia graciosa, havia uma intenção assassina mortal que arrepiava os cabelos. A cada nota dedilhada por Zhong Xian, dezenas de ondas sonoras se condensavam em força tangível, cortando o ar como lâminas invisíveis em direção a Jia Yuan. Atingida pelas ondas sonoras, Jia Yuan cambaleou para trás alguns passos e rugiu: "Parem essa mulher! Não a deixem continuar tocando!"
Ao seu comando, 2 subordinados imediatamente liberaram suas habilidades, lançando uma saraivada de ataques contra Zhongxian, forçando-a a dividir sua atenção. Explosões irromperam pelo campo de batalha enquanto suas ondas sonoras colidiam com os golpes deles, enquanto ela contra-atacava. Zhongxian não conseguia deixar de se preocupar com ela. Yi Chuan era apenas um cultivador do primeiro estágio do reino do Salão Ascendente. Como ele poderia derrotar Jia Yuan, que já estava no 5º estágio? Nesse instante, Jia Yuan apareceu bem na frente de Yi Chuan, rindo descontroladamente. Hahaha. Escolher um inútil e fraco como esse para ser seu companheiro de equipe, senhorita Zong. Você vai pagar caro por sua estupidez. Percebendo o perigo, Zhongxian gritou. Yi Chuan, tenha cuidado. Mas antes mesmo de terminar de falar, uma aura aterradora emanou do corpo de Yi Chuan, fazendo Jia Yuan tremer incontrolavelmente. Seus olhos se arregalaram em puro horror. Era como se ele tivesse se transformado em um porco prestes a ser abatido. Nesse mesmo instante, uma voz mecânica ecoou na mente de Yi Chuan. Habilidade ativada. Açougueiro da sombra de sangue. Nível atual. Nível 3. No instante seguinte, Yi Chuan desembainhou sua faca de açougueiro. Um brilho de aço frio reluziu. Ele atacou Jia Yuan, que se assustou, mas permaneceu alerta. Jia Yuan conseguiu bloquear o primeiro golpe, quando seu ataque foi desviado. Yi Chuan ativou imediatamente sua habilidade de movimento. Sem usar o passo fantasma, desapareceu e reapareceu atrás do oponente num piscar de olhos. Vendo isso, Jia Yuan latiu. Seu pirralho, ousa me desafiar em velocidade? Acha que pode sequer me tocar? Ele brandiu sua espada na direção de onde Yi Chuan havia aparecido. Mas nesse instante, Yi Chuan ergueu a pele do macaco de vento e fogo à sua frente como um escudo. Assustado, Jia Yuan recuou apressadamente seu ataque. Aquela pele não podia ser danificada de jeito nenhum. Aquele único momento de hesitação foi tudo o que Yi Chuan precisava. Sua lâmina brilhou mais uma vez e a perna esquerda de Jia Yuan foi decepada. Com um grito de agonia, Jia Yuan caiu no chão, uivando de dor. Seu desgraçado, você lutou sujo. Yi Chuan se agachou e disse friamente. Parece que consegui te tocar, afinal. Testemunhando a cena, Zhang Xian pensou consigo mesma em choque. Este homem, ele é tudo menos comum. Um mero cultivador do primeiro estágio da ascensão do salão, derrotando alguém 4 estágios acima dele. A menos que sua profissão seja a de um combatente de nível divino. Depois de derrotar Jia Yuan, Yi Chuan se virou e olhou para Zhang Xian, que ainda estava presa em um confronto feroz. Vendo que ele agora estava livre, Zhang Xian rapidamente chamou. Yi Chuan, venha me ajudar agora. Mas em vez de correr em seu auxílio, o olhar de Yi Chuan se voltou para Tian Li, onde Lei Gang atacava com fúria. A situação de Tian Li estava se tornando cada vez mais desesperadora. Sem ajuda, ele logo seria derrotado por Lei Gang. Yi Chuan sabia de uma verdade simples. Se você quer pegar os ladrões, primeiro derrube o líder deles. E assim, seu alvo foi definido, o próprio comandante da Liga do Trovão, Lei Gang. Depois de prender Tian Li em uma rede de relâmpagos, Lei Gang falou com confiança. A diferença de um reino é como a distância entre o céu e a terra. Você não é páreo para mim. Lei Gang ergueu sua lâmina e atacou Tian Li, gritando, vá para o inferno e junte-se aos seus companheiros. Nesse instante, o corpo de Tian Li estava completamente envolto pela rede de relâmpagos. Seus membros foram gradualmente paralisados até que ele não conseguisse mais se mover. Sua expressão mudou drasticamente. Ele sabia muito bem que, se enfrentasse aquele fanfarrão, seria gravemente ferido ou morreria ali mesmo. Mas, naquele momento crítico entre a vida e a morte, uma intenção assassina avassaladora emanou de trás de Lei Gang, tão feroz que quase tomou forma física. Uma voz fria se seguiu. Ainda não estou morto. As palavras congelaram o coração de Lei Gang. Ele se virou bruscamente e viu Yi Chuan parado atrás dele. Naquele instante, Yi Chuan ativou sua habilidade de nível divino. Carniceiro das sombras de sangue. Sob o impacto daquela aura terrível e assassina, mesmo sendo um mestre de 2º estágio, Lei Gang não conseguiu resistir ao terror instintivo que o dominou. Seu corpo começou a disparar raios incontrolavelmente. Graças à habilidade de Yi Chuan, os raios ricochetearam e feriram o próprio Lei Gang. Yi Chuan sabia que aquela era sua única chance. A única habilidade que ele possuía que poderia ameaçar Lei Gang. Seria o efeito de controle da sombra de sangue um açougueiro? Era por isso que ele havia esperado pacientemente pelo momento certo. Atormentado pelo medo e pela dor, Lei Gang mordeu a língua repentinamente, usando a dor para recuperar a compostura. Naquele exato momento, Yi Chuan brandiu sua faca de açougueiro em um poderoso arco em direção à cabeça de Lei Gang. Lei Gang entrou em pânico e rapidamente ergueu sua arma para bloquear. O choque das lâminas lançou faíscas. Deslumbrante. Cena perigosa. O rosto de Lei Gang escureceu ao perceber.
Yichuan estava apenas no primeiro nível de entrada no reino do salão. Mesmo assim, ele já representava uma ameaça tão grande. Havia apenas uma explicação. Yichuan possuía uma habilidade de nível divino. Reconhecendo o quão perigoso Yichuan poderia se tornar se tivesse tempo para se fortalecer, Lei Gang tomou uma decisão. Ele precisava matar Yichuan ali mesmo, naquele instante. No momento em que Lei Gang entrou em pânico, a rede de relâmpagos que prendia Qianli já havia se dissipado. Vendo Yichuan travando uma batalha com Lei Gang, Qianli gritou ansiosamente: "Corra! Você não é páreo para ele." Nesse instante, Lei Gang atacou com força explosiva, desviando a lâmina de Yichuan. Seus olhos brilhavam como os de um predador fixando sua presa. Yichuan não podia viver. Com a arma do oponente desviada, Lei Gang avançou instantaneamente e desferiu um chute violento no peito de Yichuan. As costelas de Yichuan cederam levemente enquanto seu corpo era arremessado para trás, deslizando pelo chão antes de ficar imóvel. Certo da vitória, Lei Gang caminhou lentamente em direção a Yichuan, falando com arrogância presunçosa: "Em que nível você pensa que está, garoto? Um chute é tudo o que preciso para te matar." Deitado imóvel no chão, o canto dos lábios de Yichuan se curvou levemente para cima. Ele estava apenas fingindo estar inconsciente. Enquanto isso, Qianli, embora gravemente ferido, não suportava ver Yichuan morrer diante de seus olhos. Ele acreditava que Yichuan havia arriscado a vida para lhe dar uma chance de revidar. Aproveitando aquela oportunidade fugaz, Qianli reuniu cada gota de força que lhe restava, apertou firmemente seu martelo de ferro e investiu contra Lei Gang com fúria imprudente, determinado a salvar Yichuan a qualquer custo. Mas Lei Gang não demonstrou qualquer sinal de preocupação. Mesmo com o enorme martelo se aproximando, ele permaneceu imóvel, com os olhos cheios de desprezo. Da lâmina em sua mão, raios começaram a dançar descontroladamente. No momento em que o martelo estava prestes a atingir sua cabeça, Lei Gang ergueu lentamente a lâmina. Incontáveis raios irromperam, envolvendo instantaneamente o martelo, e então, como uma tempestade furiosa, espalharam-se, engolfando todo o corpo de Qianli. Um grito de agonia rasgou o campo de batalha. Qianli estava mais uma vez preso ao chão por uma rede de raios, completamente incapaz de se mover ou continuar lutando. Lei Gang caminhou lentamente em direção a Qianli, com passos deliberados. Seus olhos irradiavam intenções assassinas. Qianli gritou roucamente: "Você sequer sabe quem é a senhorita Zhang? Pode me matar se quiser, mas se encostar um dedo nela, a Aliança dos Nove Céus jamais o deixará viver." Lei Gang sorriu com desdém. "Você está tentando me ameaçar com a Aliança dos Nove Céus? Que ridículo! Acha que nossa Aliança dos Mestres do Trovão teme o seu povo? Não se preocupe, não vamos matar a senhorita Zhang. Meus irmãos só querem se divertir um pouco com ela." Essas palavras fizeram o sangue de Qianli ferver. Ele rugiu: "Se ousar tocá-la, eu mesmo o matarei." Mas antes que Lei Gang pudesse rir novamente, sua expressão congelou subitamente. Seus instintos gritaram por perigo vindo de trás. Ao se virar, seu rosto foi banhado por uma luz ofuscante. O brilho da habilidade de Yichuan, corte meteoro. No instante seguinte, a lâmina de Yichuan abriu um profundo ferimento no torso de Lei Gang. Lei Gang cuspiu um bocado de sangue enquanto seu corpo era arremessado para trás. Sangue carmesim escorria do corte. Seu braço esquerdo pendia inútil. Estava completamente destruído. Olhando com ódio para Yichuan, Lei Gang rosnou: "Seu pirralho astuto. Então você estava apenas fingindo de morto." Yichuan colocou uma mão trêmula sobre o peito. Ele podia sentir que sua armadura havia sido completamente destruída. Se não fosse por aquela armadura, ele já estaria morto. Deixando esse pensamento de lado, os olhos de Yichuan se tornaram frios e perigosos enquanto olhava para Lei Gang. Um sorriso zombeteiro surgiu em seus lábios. "Astuto? Você deveria chamar isso de inteligente. Fazer você pensar que eu estava morto e baixar sua guarda. Foi aí que meu contra-ataque começou." Qianli percebeu que havia subestimado Yichuan. O instinto de combate e a mente tática do jovem superavam em muito seu nível. Fingir-se de morto e atacar no momento perfeito. Foi simplesmente brilhante. Gravemente ferido, Lei Gang sabia que não podia mais continuar a luta. Se permanecesse ali por mais tempo, reforços inimigos chegariam. Ele tomou sua decisão. Ele teve que recuar. Saltando alto no ar, seu corpo se transformou num raio e desapareceu na distância. Mas em seu coração, jurou vingança pela humilhação que sofrera naquele dia. Observando Lei Gang desaparecer, Qianli não fez nenhum movimento para persegui-lo. Sabia que não tinha mais condições de lutar. Virando-se, alarmou-se ao ver o corpo de Yichuan cambaleando, prestes a desabar. Seu último ataque havia drenado toda a força que lhe restava. Qianli correu e o amparou antes que caísse.
Naquele momento, Zhang Xian também derrotara seu oponente. Aproximou-se lentamente, com preocupação e entusiasmo nos olhos. Qian Li olhou para ela e disse: Senhorita Zhang, admiro muito seu discernimento. Este jovem nos salvou quando tudo parecia perdido. Ele até feriu Lei Gang tão gravemente que este teve que fugir. Devo minha vida a ele. Assim que voltarmos para a cidade, farei com que ele desfrute do melhor de tudo. Massagens, banquetes. Você escolhe. Zhang Xian sorriu levemente, mas logo lembrou: não o mime demais, ou você o transformará num pirralho preguiçoso. Mesmo assim, ela não pôde deixar de se sentir intrigada. Alguém que Qian Li não conseguiu derrotar. Como Yi Chuan conseguiu? Enquanto ponderava, um movimento chamou sua atenção. O braço de Zhao Wan se contraiu. Os outros talvez pudessem ir embora. Mas Zhao Wan, o traidor da Aliança dos Nove Céus, jamais seria perdoado. Sem hesitar, Qian Li avançou, golpeando o chão com seu enorme martelo e bloqueando a rota de fuga de Zhao Wan. Seu rugido ecoou com fúria. Eles podem ir, mas você não. Seu traidor imundo. Percebendo que não podia escapar, Zhao Wan, soluçando e implorando: Irmão Qian, por favor, me poupe. Eu sei que errei. Eu realmente sei. Acabei de me casar. Minha esposa está grávida. Eu imploro, não me mate. A expressão de Qian Li tornou-se fria. Ele deu um sorriso arrepiante e disse: não se preocupe. Já que você me chamou de irmão, com certeza cuidarei bem da sua esposa. E não me esquecerei de dar um banho de shampoo no seu filho todas as noites. Então, em meio aos gritos de terror de Zhao Wan, o martelo de Qian Li caiu com força, esmagando seu crânio em pedaços e acabando com a vida do traidor de uma vez por todas. Com um único golpe de martelo, a cabeça de Zhao Wan explodiu instantaneamente como uma melancia esmagada. Nesse momento, Qian Li olhou para Zhang Xian e disse: Senhorita Zhang, não acho que a Aliança do Trovão deixará isso passar. Estamos todos feridos, e há uma boa chance de sermos emboscados no caminho de volta para a cidade. Zhang Xian disse para ele não se preocupar. Ela disse que já havia enviado um sinal de socorro, e que pessoas da Aliança dos Nove Céus enviariam alguém para resgatá-los rapidamente. Enquanto falava, ela tirou 2 pílulas douradas e as entregou aos 2 homens. Estas são pílulas de recuperação de alta qualidade. Depois de tomá-las, suas forças se recuperarão rapidamente. Os olhos de Yi Chuan brilharam. Ele percebeu que cada pílula valia cerca de 50 mil. O primeiro pensamento que lhe veio à mente foi o quão rica a Aliança dos Nove Céus devia ser, com itens tão bons. Yi Chuan não recusou. No momento em que engoliu a pílula, sentiu imediatamente sua eficácia. Uma onda de poder emanou da pílula e se espalhou por todo o seu corpo. Em um instante, Yi Chuan sentiu que todos os seus ferimentos haviam desaparecido completamente. Ele pensou consigo mesmo: isso é incrível, mas definitivamente não posso pagar por isso. Preciso encontrar uma maneira de ganhar mais dinheiro. Sentindo-se um pouco entediado, Yi Chuan se aproximou de Zhang Xian e disse: Senhorita Zhang, mais cedo você usou ondas sonoras para atacar aqueles membros da Aliança do Trovão. Poderia tentar usá-las em mim? Zhang Xian imediatamente percebeu a intenção de Yi Chuan. Apenas me chame de Xian. Você quer usar as ondas sonoras densas para treinar sua técnica de movimento, não é? Isso mesmo. Yi Chuan assentiu. Passo Sombrio do Submundo era uma habilidade que ele aprendera em um pergaminho de habilidade. Não podia ser aprimorada aumentando seu nível de cultivo. Só podia ser fortalecida por meio de prática contínua. Ondas sônicas densas, rápidas e contínuas eram o mais adequado para treinar essa técnica. Essa também era a única habilidade de movimento que Yi Chuan possuía. Se ele não conseguisse acompanhar oponentes mais fortes, sofreria uma enorme desvantagem na batalha. Era por isso que ele queria usar esse método para aprimorar a habilidade o mais rápido possível. Zhang Xian hesitou e perguntou: Tem certeza? Você realmente me ajudou muito agora há pouco, mas meu nível de cultivo é muito maior que o seu. Se eu não tomar cuidado, você pode se machucar. Absoluta certeza, respondeu Yi Chuan. Vendo a determinação em seus olhos, Zhang Xian sorriu suavemente. Muito bem, então. Mas tenha cuidado. Vou aumentar a velocidade gradualmente. Não se esforce demais. Zhang Xian rapidamente assumiu uma postura de ataque. Vendo isso, Qian Li pensou consigo mesmo: esta é uma boa oportunidade para testar a verdadeira força de Yi Chuan. Baseado na batalha anterior, ele pode realmente possuir uma habilidade de nível divino. Zhang Xian começou a dedilhar as cordas de seu instrumento. As notas melodiosas preencheram o ar, e as ondas sonoras se condensaram em uma lâmina afiada que avançou em direção a Yi Chuan. Yi Chuan apenas se moveu ligeiramente e desviou com facilidade. Xian, você pode ir um pouco mais rápido. Zhang Xian assentiu. Para o segundo golpe, a lâmina sônica se dividiu em 3, rugindo em direção a Yi Chuan.
Enquanto desviava, Yi Chuan gritou: mais rápido, ainda mais rápido. Continue. O ritmo da execução de Zhang Xian tornou-se cada vez mais rápido, e o número de lâminas sônicas logo ultrapassou 20. Nesse nível, um artista marcial normal do primeiro estágio do reino do Salão Ascendente teria sido gravemente ferido, ou até mesmo morto. No entanto, Yi Chuan se movia com a mesma tranquilidade de quem passeia por um jardim, como se as lâminas não representassem nenhuma ameaça para ele. Os olhos de Zhang Xian brilharam repetidamente de espanto. Imediatamente depois, ela liberou todo o seu poder para o ataque final. Todo o espaço parecia estar repleto de inúmeras lâminas sônicas, todas convergindo na velocidade máxima em direção a Yi Chuan. Qian Li arregalou os olhos ao olhar para Yi Chuan. Ele percebeu que Zhang Xian havia liberado todo o seu poder. Se ela acidentalmente matasse Yi Chuan, as coisas ficariam extremamente complicadas. 25 lâminas sônicas cortaram em direção a Yi Chuan simultaneamente. Passo sombrio do submundo. Os olhos de Yi Chuan brilharam enquanto ele ativava sua habilidade instantaneamente. Sua velocidade explodiu, e cada movimento era angulado com extrema precisão para se esquivar dos ataques de Zhang Xian. Zhang Xian e todos os outros ficaram atônitos. Então, todo esse tempo, Yi Chuan estava se esquivando sem usar nenhuma habilidade. Zhang Xian finalmente entendeu. Ao enfrentar Yi Chuan, a lógica convencional não se aplicava. Sob essa intensa pressão, o domínio do passo sombrio do mundo inferior dentro de Yi Chuan cresceu rapidamente. Mas ele não recuou. Em vez disso, aproximou-se deliberadamente de Zhang Xian. Quanto mais perto chegava, menor se tornava o espaço para evasão e maior o risco. Yi Chuan estava claramente se colocando em perigo. Zhang Xian percebeu rapidamente que, mesmo à medida que se aproximava, a velocidade de Yi Chuan aumentava, a ponto de começarem a aparecer imagens residuais. Em uma profusão de imagens residuais, Yi Chuan escapou do alcance do ataque dela. Nesse instante, uma enorme lâmina de vento surgiu diretamente à sua frente. Esse ataque era um que Yi Chuan não podia esquivar. Sem hesitar, ele levou a mão para trás e agarrou o cabo de uma espada. Num piscar de olhos, posicionou a espada em frente ao peito. Ao mesmo tempo, a lâmina de vento sônico colidiu com ela, e o corpo de Yi Chuan foi imediatamente empurrado para trás. Assim que recuperou o equilíbrio, os olhos de Yi Chuan se encheram de euforia. Era exatamente a sensação que ele buscava. Seu passo sombrio do submundo acabara de subir para o estágio 2, aumentando sua agilidade em 40% quando ativado. Vendo Yi Chuan se esquivar facilmente de seus ataques, Zhang Xian sentiu uma onda de excitação. Ela estava prestes a continuar o ataque, mas Qian Li interveio imediatamente. Senhorita Zhang, isto é apenas um treino. Não exagere. Nossos homens chegaram. Zhang Xian parou e olhou para trás, com um toque de irritação nos olhos. Atrás dela, duas figuras encapuzadas apareceram. Sua presença emanava força, mas seus rostos estavam cheios de preocupação. Eles juntaram as mãos respeitosamente. Desculpe, senhorita Zhang, estamos atrasados. Zhang Xian conteve a raiva. Está tudo bem. Os membros da Aliança do Trovão não ousarão causar problemas por enquanto. Vamos voltar para a cidade. Qian Li imediatamente ergueu seu grande martelo e colocou uma mochila pesada nas costas. Preparando-se para partir, Zhang Xian olhou para Yi Chuan e perguntou se ele queria voltar para a cidade com eles. Yi Chuan recusou. Ainda tenho assuntos a tratar. Zhang Xian não insistiu por um motivo específico. Ela o lembrou de ter cuidado e disse que, ao retornar à cidade, ele deveria visitar a Aliança dos Nove Céus para vê-la. Ela prepararia um presente especial para recebê-lo na guilda. Depois de ver Zhang Xian e os outros partirem, Yi Chuan dirigiu-se ao covil da Aranha de Pernas Douradas. Ele esperava que as pernas não tivessem sido levadas por ninguém, embora fosse um pouco perigoso com a súcubo ainda por perto. Yi Chuan não podia se dar ao luxo de perder uma quantia tão grande de dinheiro. Pouco tempo depois, ele chegou à caverna. Os olhos de Yi Chuan brilharam de alegria ao ver que todas as pernas da aranha ainda estavam lá. Com essas pernas, ele poderia facilmente trocá-las por uma armadura de alta qualidade. Logo em seguida, Yi Chuan havia praticamente esvaziado o covil da Aranha de Pernas Douradas. Tudo o que restava era inútil ou pesado demais para ele carregar. Yi Chuan colocou uma mochila tão cheia que parecia que ia explodir. Saindo da caverna com um sorriso de satisfação no rosto, Yi Chuan voltou para casa, planejando compartilhar sua alegria com os pais. Ele empurrou a porta e chamou: "Mãe, pai, cheguei!" O sorriso de alegria em seu rosto congelou instantaneamente. A cena diante dele era chocante. A casa inteira estava em completa desordem, como se tivesse sido saqueada. O sofá estava virado, a TV quebrada no chão e destroços de todos os tipos de móveis espalhados por toda parte. A casa inteira parecia ter sido atacada por bandidos. O coração de Yi Chuan disparou quando o pânico o invadiu.
Ele correu pela casa procurando, mas não encontrou nenhum vestígio de seus pais. Seus olhos imediatamente se encheram de fúria. Não, calma. Eu preciso me acalmar. Ele se forçou a recuperar a compostura. Seu pai era um açougueiro de porcos com certa reputação, e sua mãe era cozinheira. Ambos trabalhavam em ofícios comuns do dia a dia. Suas vidas e relacionamentos eram simples, e eles não tinham inimigos. Até os vizinhos os tratavam bem. Eles não poderiam ter simplesmente desaparecido por conta própria, a menos que fosse por algo imoral. Os olhos de Yi Chuan de repente brilharam com uma intenção assassina vermelho-sangue, como uma fera selvagem pronta para destruir tudo em seu caminho. Sem dúvida, o desaparecimento de seus pais estava diretamente ligado a Liu Tang. A casa de Liu Jinglong ficava no bairro nobre da cidade Qing. Um bairro repleto de mansões isoladas com jardins privativos. Cada uma delas era cercada e vigiada. Quando Yi Chuan avançou, os dois seguranças imediatamente correram para impedi-lo. Nesse momento, Yi Chuan já estava consumido pela fúria. Ele instantaneamente ativou a habilidade Mapa da Matança da Sombra de Sangue, causando um caos entre os dois guardas. Dentro da mansão, Liu Jinglong se esforçava para treinar sob a supervisão de Liu Tang. Ter sua arma roubada por Yi Chuan deixou Liu Tang furioso. Liu Jinglong também estava se esforçando bastante. Depois de ser humilhado por Yi Chuan 2 vezes, jurou que no próximo encontro, faria Yi Chuan se arrepender de tudo o que fizera. Yi Chuan caminhou direto para o portão da família Liu. Sem dizer uma palavra, desferiu um chute poderoso. O portão de ferro da mansão se abriu como uma bala de canhão. Liu Jinglong, completamente desprevenido, foi instantaneamente atingido pelo portão voador e esmagado sob ele. Preso sob o enorme portão, Liu Jinglong se perguntou o que acabara de acontecer. A primeira coisa que lhe veio à mente foi que uma explosão havia ocorrido. Ao ver a cena, Liu Ting explodiu em fúria e rugiu. Maldito filho da puta! Quem é o desgraçado que quer morrer? Ousando chutar o portão de Liu Ting, enquanto falava, estilhaçou o copo que tinha na mão. Liu Jinglong estava prestes a sair de baixo. O portão, mais um pé, pisou bem em cima dele. Seus olhos ainda estavam vermelhos de raiva. E Yi Chuan aproximou-se lentamente de Liu Ting com intenções assassinas. Uma aura sufocante emanava de seu corpo. Ao ver que Yi Chuan estava diante dele, a raiva no rosto de Liu Ting desapareceu instantaneamente, substituída por um sorriso zombeteiro. Yi Chuan, eu estava justamente procurando por você. Enviei 3 homens para vigiá-lo. Mas todos eles morreram de forma miserável. Foi você quem fez isso? Onde estão meus pais? A fúria nos olhos de Yi Chuan parecia capaz de incendiar o mundo. Seus pais eram a única família que ele tinha neste mundo. A última coisa que ele jamais permitiria que alguém ultrapassasse era ferir sua família. Qualquer um que os tocasse morreria. Seus pais? Liu Ting riu arrogantemente, cruzando os braços. Se um filho se comporta mal, a culpa é do pai. Você causou problemas. Então, é claro que seus pais tiveram que pagar o preço. Eles, eu os cortei em pedaços e dei para os peixes. A essa altura, provavelmente já foram excretados. Esse é o preço por ousar intimidar meu filho. Entendeu? Os olhos de Liu Jinglong brilharam com uma excitação perversa. Ele se lembrou de como Liu Ting parecia aterrorizado quando voltou da propriedade da família Ye. Ele também acreditava que Liu Ting havia matado os pais de Yi Chuan. Um zumbido doloroso soou nos ouvidos de Yi Chuan. Desde o momento em que Liu Ting disse isso, eu os cortei em pedaços. Ele não ouviu mais nada. Mortos, meus pais? Eles estão mortos? Um frio congelante percorreu seus membros. No fundo de seus olhos, restava apenas um vazio infinito. O olhar de Yi Chuan se fixou em Liu Ting. Uma intenção assassina tão intensa que poderia rasgar os céus. Liu Ting. Uma dívida de sangue por matar meus pais. Esse ódio não pode coexistir sob o mesmo céu. Usarei o sangue de toda a sua família para honrar as almas dos meus pais no céu. Hahaha. Ridículo. Só você. Liu Ting zombou com desprezo. Ele já ouvira tais ameaças inúmeras vezes. E ele ainda estava vivo e bem. Os fracos morrem. Essa é a regra eterna. Culpe-se por ser fraco demais. Mas, justamente quando Liu Ting se sentia satisfeito consigo mesmo, Yi Chuan o atingiu em cheio na sua cara. Terrível. Uma força indescritível explodiu e atingiu Liu Ting sem piedade. O corpo de Liu Ting foi arremessado como uma bala de canhão, chocando-se contra a parede atrás dele. Pedras se estilhaçaram. Fragmentos voaram por todos os lados, e uma densa nuvem de poeira envolveu o pátio. Levantando-se lentamente, a expressão de Liu Ting escureceu. Seus olhos estavam cheios de confusão e descrença. O soco de Yi Chuan pareceu um caminhão pesado o atingindo em cheio. Só agora Liu Ting percebeu que algo estava errado. A aura que emanava de Yi Chuan claramente havia alcançado o reino do Salão Ascendente, estágio 2.
Como um açougueiro de porcos poderia evoluir tão rápido, mesmo que ele abatesse todos os porcos da cidade, ainda seria impossível cultivar tão rapidamente. Mas Liu Qing não se preocupou muito. Afinal, ele acabara de ascender ao reino do Salão Ascendente, estágio 6, superando completamente Yi Chuan em nível. Nesse momento, uma raiva genuína explodiu no peito de Liu Qing. Com essa pequena demonstração de habilidade, você ousa me desafiar? Você deve estar louco. Liu Qing ativou sua habilidade, Armadura de Pedra. Finalmente, ele começou a usar sua verdadeira força. Como um guerreiro de nível médio, seu corpo inteiro foi instantaneamente coberto por uma camada de armadura de granito, transformando-o em uma enorme rocha cinza esbranquiçada de pedra viva. A espessa armadura o envolveu da cabeça aos pés, deixando apenas seus olhos, nariz e boca expostos. Essa habilidade de armadura de pedra reduzia a agilidade, mas aumentava muito o poder defensivo, incluindo um aumento de 40% na defesa contra armas brancas. Vendo isso, Liu Jinglong sentiu uma pontada de preocupação. Ele não esperava que seu pai fosse levado ao extremo de precisar usar suas verdadeiras habilidades. Yi Chuan, você deve morrer desta vez. Agora protegido pela armadura, Liu Qing tomou a iniciativa de atacar. Embora sua velocidade tivesse sido significativamente reduzida, a diferença em seus níveis de cultivo ainda tornava seus movimentos extremamente rápidos. Num piscar de olhos, o punho de Liu Qing apareceu bem na frente de Yi Chuan. Até mesmo Yi Chuan sentiu um momento de surpresa. Imediatamente, Yi Chuan ativou a habilidade Passo Fantasma do Abismo. Com o aumento de velocidade concedido pelo Passo Fantasma das Sombras, Yi Chuan apareceu instantaneamente atrás de Liu Qing. Ele imediatamente o atacou com sua arma, mas o golpe não causou o menor dano à armadura de pedra. Nesse instante, Liu Qing girou e desferiu um chute poderoso em Yi Chuan, que foi arremessado para longe e se chocou com força contra a parede. Confiante e sereno, Liu Qing caminhou lentamente em sua direção. Você precisa entender. Entre você e eu existe um abismo que você jamais poderá cruzar. Você não pode romper minha defesa, mas contanto que eu ataque, você morrerá. Yi Chuan se levantou lentamente. Seus olhos ainda estavam cheios de ressentimento ardente. Ele imediatamente ativou Nêmesis da tribo porca, reduzindo o dano recebido de ataques do tipo porco em 65%. Então Yi Chuan repentinamente guardou sua arma. Essa cena deixou Liu Qing atônito. Ele havia usado toda a sua força naquele chute. Mesmo assim, Yi Chuan ainda conseguia se levantar? Isso não fazia o menor sentido. Nesse momento, Yi Chuan cerrou os punhos. Se minha lâmina não consegue quebrar sua armadura de pedra, então usarei meus punhos. Ao ouvir isso, Liu Qing caiu na gargalhada. Hahaha. Então vá em frente e tente. Use sua carne e sangue para se chocar contra minha armadura de pedra. Mas de repente, a risada de Liu Qing cessou. Seus olhos se arregalaram em choque. Porque Yi Chuan havia aparecido de repente bem na sua frente. Enquanto Liu Qing estava completamente desprevenido, Yi Chuan desferiu um poderoso soco direto no estômago dele. Com o aprimoramento de sua habilidade, aquele soco causou 500% de dano adicional. O golpe estilhaçou a armadura de pedra no peito de Liu Qing. A dor contorceu seu rosto em agonia. Ele jamais imaginaria que o soco de Yi Chuan teria a força de um disparo de canhão. Yi Chuan parecia uma máquina programada unicamente para a destruição. Seus olhos estavam vazios, sem um pingo de emoção. Ele desferiu soco após soco sem hesitar, cada golpe atingindo exatamente o mesmo ponto. Mesmo com as duas mãos dilaceradas, carne e sangue mutilados, Yi Chuan não demonstrava qualquer intenção de parar. Liu Qing estava sobrecarregado pela tempestade de ataques, tão atordoado que até se esqueceu de contra-atacar. A princípio ainda tinha forças para erguer os braços e proteger a cabeça. Mas, à medida que a saraivada continuava, cada soco se tornava mais pesado, mais forte, mais violento. Finalmente, Yi Chuan estilhaçou a armadura de pedra que protegia a cabeça de Liu Qing. Em instantes, a cabeça de Liu Qing inchou como a de um porco. Yi Chuan o agarrou pela gola, e o pânico tomou conta dos olhos de Liu Qing. Ele jamais imaginara que Yi Chuan pudesse ser tão forte. Antes que Liu Qing pudesse dizer uma palavra, Yi Chuan o atingiu com outra saraivada de socos brutais e rugiu. Diga-me imediatamente, onde estão meus pais? Sob os golpes implacáveis, a armadura de pedra que cobriu o corpo de Liu Qing se estilhaçou completamente, e ele sentiu como se seus ossos estivessem se partindo. Liu Jinglong estava apavorado. Ele sabia que, se Yi Chuan não parasse, seu pai certamente morreria. Mesmo com medo, Liu Jinglong sabia que precisava intervir para deter Yi Chuan. Mas no instante em que tentou se mover, percebeu que suas pernas não obedeciam. Estava paralisado de medo, incapaz de dar um único passo. Temia que, se aproximasse, Yi Chuan o mataria também. Yi Chuan havia enlouquecido.
Os olhos inchados de Liu Ting se reduziram a fendas estreitas. Agora, ele não sentia nada além de um terror desesperado. Yi Chuan realmente pretendia espancá-lo até a morte ali mesmo, naquele instante. Em pânico incontrolável, Liu Ting gritou: "Espere! Pare! Eu não matei seus pais. Não fui eu. Eles podem não estar mortos ainda." As palavras de Liu Ting fizeram o punho erguido de Yi Chuan congelar no ar. Em seus olhos sem vida, um lampejo de vitalidade surgiu repentinamente. "Então, onde estão meus pais?" Assim que Yi Chuan abriu a boca, percebeu que sua voz estava extremamente rouca. Eu não sei." Liu Ting balançou a cabeça. Vendo o punho de Yi Chuan prestes a desferir um golpe novamente, Liu Ting entrou em pânico e gritou: "Eu realmente não sei. No dia em que descobri que você matou meus 3 homens, eu queria ir capturar seus pais. Mas, quando cheguei à sua casa, além deles, havia várias pessoas de capas pretas lá dentro." Yi Chuan franziu a testa para as pessoas de capas pretas. Que tipo de pessoas de capas pretas estão tentando me enganar? Ele se lembrou claramente de que nunca tinha visto ninguém de capa preta em sua casa antes. Enquanto falava, a vontade de Yi Chuan de atacar Liu Ting ressurgiu. Um olhar de terror avassalador passou pelos olhos de Liu Ting. Como um cordeiro diante de um tigre faminto. Eu não conseguia vê-los claramente. Aquelas pessoas estavam completamente escondidas sob seus capuzes, então eu não conseguia nem dizer se eram homens ou mulheres, mas há uma coisa da qual tenho absoluta certeza. Aquelas pessoas de mantos negros eram incrivelmente fortes, extremamente fortes. A aura fria que emanava delas era suficiente para me deixar sem ar. Não há nenhum especialista nesta cidade que tenha alcançado esse nível. Parecia que aquelas pessoas de mantos negros tinham algum tipo de conflito com seus pais. Eles estavam discutindo, mas eu não conseguia ouvir o que diziam. Ah, certo. Havia um símbolo de rosto demoníaco em seus mantos. Eu queria me aproximar para ver o que estava acontecendo. Mas naquele exato momento, um dos homens de preto me notou. Ele me olhou de relance. E eu desmaiei imediatamente. Quando acordei, sua casa estava completamente vazia. Só restava uma bagunça. Tudo o que eu disse é verdade. O que aconteceu com seus pais não tem nada a ver comigo. Liu Ting explicou desesperadamente. Seu rosto estava tomado pelo terror, como se a morte estivesse à espreita. Yi Chuan franziu a testa. E como você pode provar que o que disse é verdade? Vendo o jeito como Yi Chuan o olhava, como um açougueiro examinando um pedaço de carne de porco, Liu Ting estremeceu e gaguejou. Quando acordei, fui até sua casa para dar uma olhada. Enquanto falava, rastejou até uma pilha de roupas e a vasculhou. Depois de um tempo, tirou uma carta e a entregou a Yi Chuan. Isto é o que encontrei em sua casa. Talvez seja uma carta que seus pais deixaram. Ao ver a carta fechada, Yi Chuan sentiu uma onda de excitação, misturada com um traço de medo. Respirando fundo, seus olhos se acalmaram. Abriu o envelope e retirou a carta. No momento em que viu o conteúdo, as pupilas de Yi Chuan se contraíram. Seus olhos se encheram de incredulidade. Yi Chuan? Eu acreditava que você era apenas um açougueiro comum e que nós 3 poderíamos viver uma vida simples e pacífica. Até aquele dia, quando você nos disse que podia abater qualquer coisa, como se abatesse porcos. Só então percebi que o destino estava zombando de nós. Seu pai e sua mãe não podem mais ficar ao seu lado. De agora em diante, você deve trilhar seu próprio caminho. Você sempre foi uma criança boa e obediente, e seu pai acredita que você pode cuidar de si mesmo. Não tente nos encontrar. Você não é páreo para eles. Contanto que você possa viver uma vida feliz e plena, isso basta. O tempo retrocedeu para o momento em que Yi Chuan se preparava para partir. Ele soltou um longo suspiro e largou a carta. Wu Jingzhu o abraçou delicadamente. Seus olhos estavam vermelhos, mostrando claramente que ela já havia chorado. Yi Chuan, estamos sendo muito cruéis com o pequeno Yi? Perguntou ela suavemente. Yi Chuan falou em voz grave, com um toque de expectativa. Uma jovem águia só pode realmente abrir suas asas e voar quando deixa seus pais. Além disso, nosso filho não é uma jovem águia. Ele é um jovem dragão. Nunca ouvi falar de nenhuma profissão em que alguém possa se tornar mais forte simplesmente matando. Yi Chuan se virou e puxou Wu Jingzhu para um abraço. Chuan cresceu. Deixe-o escolher seu próprio caminho. Se ele quiser alcançar o ápice do mundo, então, como pai, eu o guiarei. Se ele se cansar de matar e quiser viver como uma pessoa comum, então, como pai, eu enfrentarei todas as tempestades por ele. Yi Chuan colocou a carta que havia escrito sobre a mesa. Naquele exato momento, a carta apareceu nas mãos de Yi Chuan. Yi Chuan a apertou com força. Suas sobrancelhas estavam franzidas. A caligrafia dentro da carta era inconfundivelmente a de seu pai. Os homens que seu pai mencionou eram provavelmente os homens de preto que Liu Ting viu. Quem eram eles? Por que meus pais tiveram que ir embora se sabiam que eu podia matar coisas como porcos? Inúmeras perguntas giravam caoticamente na mente de Yi Chuan como um novelo de lã emaranhado.
Ele sacudiu a poeira de suas roupas, levantou-se silenciosamente e saiu. O ódio entre ele e Liu Ting já havia chegado ao ponto sem volta. Mas matar alguém em plena luz do dia dentro da cidade traria problemas sem fim. Depois que Yi Qiuan saiu, Liu Ting ofegou. Ele nunca havia sentido a morte tão perto. Como um mero açougueiro poderia possuir uma força de combate tão assustadora? Isso era razoável. Liu Ting cambaleou e se levantou. Liu Jinglong correu para apoiá-lo. Pai, você está bem? Eu definitivamente vou te vingar. Ao ouvir isso, Liu Ting ficou furioso e o repreendeu. Agora mesmo. Você não é páreo para ele. Como pretende me vingar? O rosto de Liu Jinglong ficou vermelho de vergonha. Quando viu Yi Qiuan espancando seu pai, ele não teve coragem de dar um passo à frente. Naquele momento, Yi Qiuan parecia uma fera selvagem enlouquecida. Está tudo bem. Não se preocupe. Eu mesmo cuidarei dele. Vá buscar meu telefone. Um brilho cruel passou pelos olhos de Liu Ting. Depois que Liu Jinglong trouxe o telefone, Liu Ting fez uma ligação. No momento em que a linha conectou, Liu Ting, ainda sentindo dores intensas, falou em tom submisso. Primo, sou eu, Liu Ting. Liu Ting, o que te está acontecendo? Lei Gang estava confortavelmente recostado em um sofá macio, com duas belas jovens cuidando de seus ferimentos. Liu Ting gritou de dor e raiva. Primo, eu quase morri. Você tem que fazer justiça por mim. Ao ouvir isso, Lei Gang franziu a testa, surpreso. Alguém na cidade de Ting ousou tentar te matar. Quem é? Ele não tem nenhuma origem notável. Vem de uma família comum. Mas o garoto em si é estranho. Ele é apenas um açougueiro. No entanto, sua força física é inacreditavelmente assustadora. Seu nome é Yi Qiuan. No momento em que ouviu o nome, os olhos de Lei Gang brilharam com intenção assassina. Sua mão instintivamente se moveu para o ferimento em seu peito. Então ele revelou um sorriso cruel e murmurou. Então é você, pirralho. Finalmente te encontrei. Enquanto isso, Yi Qiuan foi direto para casa. A casa estava vazia. Inúmeras perguntas giravam em sua mente como um novelo de lã emaranhado. No entanto, ele não conseguia encontrar uma única resposta. A única pista que ele tinha era o que Liu Ting havia mencionado. Havia um símbolo de rosto demoníaco nos mantos negros usados por aqueles homens misteriosos. Mas pelo menos, ele receberá duas boas notícias. A primeira era que seus pais ainda estavam vivos. A segunda era que agora ele tinha duas fraquezas a menos. Em outras palavras, tudo o que ele precisava fazer agora era se concentrar em aprimorar suas próprias habilidades. Assim que se fortalecesse o suficiente para derrotar aqueles homens de preto, certamente seria capaz de ver seus pais novamente. Depois de organizar seus pensamentos, a expressão de Yi Qiuan se acalmou consideravelmente. Ele entendeu que, se quisesse encontrar seus pais, só poderia contar com a Aliança dos Nove Céus. Primeiro, ele se dirigiu à forja do Mestre Coração de Ferro. Quando chegou, o Mestre Coração de Ferro o reconheceu imediatamente. Ah, é você, disse o velho com um olhar. Ele havia passado a vida inteira forjando armas espirituais. No entanto, esta era a primeira vez que via alguém usar uma arma espiritual para abater porcos. Naturalmente, Yi Qiuan o impressionara profundamente. O que houve? Aconteceu alguma coisa com a faca que forjei para você? Yi Qiuan respondeu educadamente. Não. Tô aqui hoje porque quero pedir a ajuda do Mestre Coração de Ferro. Com que você precisa da minha ajuda? Não me diga que quer que eu forje outra faca para abater porcos, disse ele em tom de brincadeira. Mas então seu olhar se voltou para a bolsa nas costas de Yi Qiuan. O que tem aí dentro? Yi Qiuan abriu a bolsa imediatamente. Dentro estavam todas as patas de aranha douradas que ele conseguiu trazer. Os olhos do Mestre Coração de Ferro se arregalaram de excitação. Ele não pôde deixar de olhar para Yi Qiuan novamente. Estas são patas de aranha douradas. Não são? Pensou o Mestre Coração de Ferro. Este garoto definitivamente não é ingênuo. Yi Qiuan assentiu. Sim. Mesmo tendo se preparado mentalmente, o Mestre Coração de Ferro ainda ficou surpreso quando Yi Qiuan confirmou. Então, incapaz de conter sua empolgação, perguntou: onde você conseguiu isso? Este é um material incrível. Com isso, posso ajudar a aprimorar sua lâmina. Se você gostou e quer ajudar o canal, deixe seu like e se inscreva para a continuação.